Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração e também compartilhando com seus amigos e familiares para que a evangelização aconteça e chegue até os confins da terra. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você irá receber todos os dias a nossa missa e estará sempre rezando conosco. Hoje celebramos a quinta-feira da 33ª semana do tempo comum. Seja tão grande nosso amor a Deus que nos mantenha fiéis a Ele, mesmo a preço de mortais perseguições. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Ó Senhor, escuta a prece, que te faço o meu pedido. Vem, atende, Deus fiel, eu preciso ser ouvido. Se vieres nos julgar, todo mundo está perdido. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiverdes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizar os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Se o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações incorporadas ao império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus irmãos e meus filhos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, o judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigar a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salum. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu ele e seus filhos para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor, graças a Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refúgio. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aleluia, aleluia,
a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso será escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nós vemos um dos principais personagens do livro dos Macabeus, Matatias, que é pai de filhos que são os Macabeus propriamente ditos. Esse homem, ele era um grande chefe do povo, né? A gente sabe que Deus dividiu as tribos de Israel desde a época de Moisés e dividiu cada pessoa, né, cada tribo, com o nome de um dos filhos de Jacó, que é os filhos de Israel. Por isso as 12 tribos de Israel, né? Na história, a gente sabe que Jacó tem 12 filhos, José é vendido para o Egito, e mesmo que José ele tenha sido uma pessoa importante, na hora da divisão das terras, ele não é contado, né? Os filhos deles é que são, e Levi, um dos filhos, é para a tribo dos sacerdotes. Então, essas 10 tribos de Israel, cada uma delas tinha um líder, que iam passando de geração em geração. E aqui, Matatias é um líder de uma dessas tribos. O que é bonito notar aqui é que ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele ousa também desobedecer ao decreto real, aquele decreto que mandava que todos se adaptassem, todos aderissem à cultura grega, infundida pelos macedônios, né? Contrárias totalmente à lei. Esse detalhe tinha sido feito pelo rei Antíoco Epifanes, né? Ele adorou essa ideia dos gregos e colocou isso como decreto. Isso fez causar muita desgraça para o povo, né? Mas também muita resistência. Nós vimos esses dias Eleazar, que era um sacerdote muito idoso. Vimos também a mãe, que perdeu 7 filhos. E agora nós temos Matatias. Só que antes de acontecer qualquer coisa com ele, ele vai enfrentar o delegado do rei. E é interessante que esse delegado já chega até a terra de Modim, edifica um altar para adorar um deus grego, um deus estranho, pagão, e aí, querendo usar do prestígio real, do decreto, da lei, ele ordena que todos o façam. Porém, aqui é interessante notar que como Matatias, ele era uma pessoa importante, ele teria a honra, entre aspas, de ser um dos primeiros a fazer isso com seus filhos e amigos. E ele é escolhido para isso, além de tudo, né, pelo seu prestígio, porque da mesma maneira que nós falávamos lá no dia
e que meditávamos do sacerdote Eleazar, da mesma maneira ele influenciaria outros. Se um homem justo como Matatias e seus filhos e amigos fazem esse tipo de coisa, por que a gente não pode fazer? Né? Então, se eles que são dotados de sabedoria e eles acabam por escolher, por que a gente não pode também seguir o exemplo? Mas Matatias fala que não faria. Preferem também a morte, preferem justamente qualquer coisa que não seja o prestígio. Eu acredito, né, que quando vem uma oferta como essa, de prestígio, dinheiro, é uma situação muito tentadora. Muitas vezes nós temos essa tentação no nosso dia. Renuncie à sua fé e seja feliz. Renuncie à sua fé, abra mão dos seus valores, porque muitas vezes a tentação do mundo ela é uma tentação que não vem para a gente renunciar totalmente à nossa fé. Mas, olha só, a igreja está obsoleta. Ela fala coisas lá da época de Cristo que hoje, nos nossos dias, não são mais aplicáveis. Quantas vezes você ouve isso? A igreja está muito atrasada, muita coisa ela poderia discutir, abrir uma assembleia, né, vamos chamar assim, né? Vamos sentar os bispos e padres, juntamente com o Papa, se for o caso, vamos debater questões como casamento, como bênçãos, como isso, como aquilo. A fé, então, ela é negociada, a fé, ela é barganhada, a fé, ela é colocada, mas não, Deus é firme. Os mandamentos do Senhor são eternos, tanto que os mandamentos nunca foram revogados. Jesus, na sua vida, simplesmente só disse que seguir os mandamentos somente por obrigação não serve para absolutamente nada. O que importa realmente é você seguir os mandamentos, mas de coração e com piedade a Deus. Jesus nunca revogou a lei, ele só trouxe um novo sentido para ela, para que ela realmente produza os efeitos. Porém, nós somos convidados a isso. O que este homem faz? Ele acaba por rejeitar a oferta. Só que um dos judeus, querendo se bancar o esperto, foi lá e fez o que não deveria. É bonito olhar aqui que o autor sagrado, ele não coloca esse ato do homicídio aqui, porque Matatias mata esse judeu, ele não coloca esse homicídio como uma coisa negativa. Se você olhar aqui, fala, ele tinha zelo, Matatias tinha zelo, determinação e de justa cólera. Ele mata o homem. Então o padre está querendo dizer que a gente pode, em nome de Deus, que a gente, quando vê alguém fazendo um pecado, a gente deve sair matando por aí? Não, jamais. Porém, aqui neste caso específico, o próprio Deus sempre se encarregou daqueles que foram infiéis. Matatias só foi um instrumento na mão do Senhor, tirando a vida deste homem, também o do mensageiro do rei, e principalmente destruindo o altar, significando o que adianta a gente abrir mão da aliança do Senhor? O que adianta a gente abrir mão da nossa fé? O que adianta a gente querer salvar a nossa vida, fingir talvez que aceita as barganhas do mundo? Não adianta nada. É preferível viver no deserto, viver escondido, viver perseguido, do que abandonar o Senhor. O evangelho do dia de hoje, que Jesus chora diante de Jerusalém, também é isso. Jerusalém construída, né, ou melhor, conquistada, né, por Davi, porque Davi já encontrou Jerusalém pronta, ele somente conquistou e fez de Jerusalém a capital de Israel. Desde aquela época, Jerusalém passou por altos e baixos. Ela teve o templo dado por Salomão, destruído na época babilônica, reconstruído na época dos persas, melhorado, né, no começo da era romana e destruído no final do império. Né? Jesus fala, não vai ficar as pedras sobre pedra. No ano 70, o templo é destruído, né, totalmente.
Jerusalém, aí que tem uma importância muito grande para a história do povo, ela não se converteu, ela não viu o que estava diante dos olhos. Jesus, que veio destinado diretamente ao povo eleito, que era o povo judeu, e depois, pela principal razão da rejeição do povo eleito, ele abriu caminho também para os pagãos, que os apóstolos depois fizeram questão também de evangelizar, em especial São Paulo. Nós vemos que muitas vezes nós também ainda negociamos com o mal, negociamos com o mundo. Não se negocia com o mundo, não se barganha com o mal. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, Jesus, sabendo que Jerusalém seria destruída, mas muito mais do que destruir Jerusalém, a cidade de pedra, também é a ideia de que muitas vezes nós destruímos o nosso coração e a nossa vida, justamente porque não aceitamos as promessas do Senhor. E já se aproximando do final do ano litúrgico, para iniciar daqui a pouco um novo ano, um novo ciclo, já preparando para a grande solenidade do Natal, também podemos acrescentar quantas vezes nós colocamos tudo à frente de Deus. No Natal que vamos celebrar daqui a pouco, quantas vezes nós colocamos trocentas coisas, mas não colocamos o principal e o essencial, que é o nascimento de Cristo. Ah, meu irmão e minha irmã, dar a vida, ter fé, testemunhar e professar a fé, professar o que nós acreditamos, é a essência de todos nós, os cristãos. Dar a vida pelo Evangelho, não se barganhar com o mundo, mas ser firme, corajoso, resistente, porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Vamos pedir que reconheçamos, o tempo, que reconheçamos ainda o Senhor que nos visita, que ainda olha por nós, espera a nossa conversão, que reconheçamos que o Senhor é um Deus de misericórdia, que nos ama demais e quer nos trazer uma paz, que quer nos ver firmes e felizes, caminhando, claro, para a vida eterna. Vamos rezar? Ó Pai, para vivermos a convocação para a vida que vossa palavra nos faz, pedimos vossa força, rezando. Senhor, escutai nossa prece. Dai à Igreja acolher vosso Messias e levar sua salvação aos confins da terra. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos vencer toda discriminação entre nós e ser fermento de amor solidário entre todos. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece.
Dai-nos colocar a vós e vosso reino acima de tudo, até de nossa vida física. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Pai bondoso, dai-nos obediência a vossos mandamentos de vida na terra e convivência eterna convosco no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos, bendito pelo pão, bendito pelo vinho, bendito sejais também pela graça no caminho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos, bendito pela fé, bendito pela Igreja, bendito sejais também pela força na peleja. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, nosso Deus, que oferenda colocada sob o vosso olhar, nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação, dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo,
e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes. Celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nenhum dos cabelos de vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Salvareis a vossa vida na vossa constância. A vossa constância salvareis a vossa vida. O Senhor é minha luz
luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Nenhum dos cabelos de vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Salvareis a vossa vida na vossa constância. Na vossa constância salvareis a vossa vida. Para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia, que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada,